Boa noite a todos os que estão vendo essa live, que vão ver essa live. Em nome do Senhor Jesus, sejam todos muito abençoados. Que a paz, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje vamos examinar mais uma vez alguns versículos que o Senhor Jesus falou uma parábola para que nós que queremos a salvação, nós tenhamos o cuidado de fazer essas coisas, de não fazer essas coisas que um certo homem fazia. Amém? Então vamos ver o livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo... No capítulo 16 do livro de Lucas, na sua Bíblia, na minha Bíblia, livro de Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31. Amém? Então eu quero dizer a você que de repente você vai receber essa live por compartilhamento, você não tem o hábito de ler a Bíblia, você não tem intimidade com ela, e talvez você tenha dificuldade de achar o livro. Então eu vou te dar uma dica. Para você achar o livro de Lucas, você vai procurar no índice. Você vai procurar no índice. O índice da sua Bíblia, ele poderá estar no começo da Bíblia, ou poderá estar no fim. Se for uma Bíblia católica, pode estar no fim. E existe na Bíblia o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, você poderá encontrar separado um índice do Velho e um índice do Novo Testamento, ou poderá estar os dois numa sequência. Assim que você procura pelo nome, né, Lucas, Evangelho de Lucas, e assim que você achar, você vai achar a primeira página do livro. E nessa primeira página estará o primeiro capítulo do livro de Lucas. Então você procura no índice Evangelho de Lucas ou Evangelho de São Lucas. Você vai achar a página, que é a primeira página desse livro, o número da página você vai achar e vai até o livro de Lucas. No livro de Lucas você verá no primeiro parágrafo um número grande, um número 1 em tamanho, um número 16, que é o livro de Lucas, o número grande, número 1, que é o número do capítulo, e os números pequenos no começo de cada parágrafo é o número dos versículos. E nós vamos fazer um rápido exame, não é uma coisa assim aprofundada, é uma coisa para quem quer a salvação, não está acostumado, ou para quem quer ensinar essas coisas, conforme o Senhor Jesus nos mandou, que ensinássemos o Evangelho e enviássemos o Evangelho até os confins da terra, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vamos procurar, enquanto você procura o livro de Lucas, eu vou pôr aqui um louvor, e você vai procurando, amém? Sublime amor de Deus, que a lira não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, e maravilha sem par. Por este amor
a Deus iremos louvar. Sentindo o mar se transformasse e em papel o céu também, e apenas eu deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, a esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição, em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar do céu, em gozo e glória eterna, pra sempre ali desfrutaremos do grande amor eterno. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par, por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nosso Deus, aleluia. Então, amados em Cristo, amados e amadas em Cristo Jesus, então vamos examinar algumas coisas que diz essa maravilhosa palavra de Deus. Deus não deixou a palavra que foi escrita em primeiro pelos profetas e depois pelos apóstolos, não foi para que nós lêssemos, ouvíssemos falar como se fossem uns contos de fada, alguma coisa para distrair. Também a igreja, o Senhor Jesus não instituiu a igreja para que a gente se reúna ali para se divertir, se distrair, feito como quem está no clube. E também Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar a caminhar pelo caminho da fé, buscando a salvação. Para isto é a palavra de Deus, e a igreja é para a salvação de todo aquele que crê na palavra de Deus, de todo aquele que crê em Deus, crê em Jesus Cristo e realmente quiser tomar posse da salvação que o Senhor Jesus deixou para nós, conquistou com um sacrifício terrível na cruz. Só um amor como o de Jesus poderia fazer alguém passar o que ele passou, um amor sublime pela minha e pela tua salvação, para a salvação de todo aquele que crê. E todo aquele que obedece à divina palavra e que tem amor no coração. Então vamos examinar a palavra. Lucas capítulo 16. Então vamos aqui, versículo 1. Ora, versículo 19, capítulo 16, versículo 19 do livro de Lucas. Se você está no capítulo 16, versículo 1, você vai até o versículo 19. Os numerozinhos pequenos, no começo das frases, dos parágrafos, é o número do versículo. Amém? Versículo 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Que vidão, hein?
Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Veja só, que coisa tremenda, né? É importante ressaltar o seguinte: o Senhor Jesus costumava ensinar através de parábolas. Então, o que é uma parábola? Uma parábola é uma história. Você sabe o que é uma história? Uma história é uma narrativa de fatos que aconteceram. A parábola é parecida com a história, mas é uma história, é uma coisa que se inventa para dar um exemplo de alguma coisa, para propiciar um melhor entendimento de algum assunto. Então o Senhor Jesus falava através de parábolas, e esta é uma parábola que o Senhor Jesus contou, e nós vamos examinar algumas coisas. Talvez não vejamos hoje tudo o que Deus quer dizer, porque a Sagrada Escritura tem isso. Cada vez que a gente abre a Escritura e examina elas, Deus fala com a gente coisas que passou despercebido em vezes anteriores que a gente viu ou ouviu, aí a gente reaprende. Então vejam só, que esse homem, ele não roubava, não matava, não adulterava, não cometia fornicação, não blasfemava contra Deus nem contra os santos, não falava mal dos outros. Muita gente, quando nós vamos procurar evangelizar, passar a palavra da salvação, a pessoa se defende contra a palavra como se estivesse sendo atacada, como se estivesse sendo agredida. Então muita gente diz: eu não mato, não roubo, não falo mal dos outros, não faço isso, não faço aquilo. Vejam só, e esse homem dessa parábola, veja só que o Senhor Jesus nem falou o nome dele. Falou o nome do mendigo, mas não falou o nome do rico. Simplesmente o rico. Ele também não matava, ele também não roubava. A palavra não diz que ele matou alguém, roubou alguém, espancou alguém, vivia em adultério, traindo a esposa ou com a mulher do outro. Então, veja só, que se você se defende contra a palavra da salvação com esses argumentos de que você não mata, não rouba, não fala mal de ninguém e coisa e tal, é bom então você repensar. Nós vamos ver mais alguns versículos e você vai repensar se realmente você está de acordo com os requisitos que Deus espera que você esteja obedecendo quando soar a trombeta da volta do seu Jesus. Ou quando você fechar os olhos para descer à sepultura, se você estará mesmo em condições de subir para os céus
não matando, não roubando, não cometendo adultério nem fornicação, não falando mal dos outros e outras coisas que você fala, justificando a si mesmo. Talvez muitas vezes nós nos justificamos a nós mesmos, talvez uns para com os outros, às vezes até funciona. Mas a coisa com Deus é diferente, porque nós vamos ser julgados por Deus, não segundo a nossa justiça, mas segundo a justiça dele. A justiça dele está escrita em toda a palavra de Deus, para que nós examinemos a Escritura, para que nós ouçamos a palavra de Deus e nos enquadremos nela. Uma das coisas que faltava neste homem era a empatia. Então, o que é empatia? Empatia é a capacidade da pessoa ver os outros em sofrimento, ver a situação de outras pessoas, e a pessoa se conseguir colocar-se na posição do outro. E isso é uma coisa que falta muitas vezes na gente, nós seres humanos. A gente se colocar na situação do outro. Muitas vezes uma pessoa já está num sofrimento e de repente nós estamos acusando, jogando pedras, tornando a vida daquela pessoa ainda mais impossível. E, aliás, esse é um dos motivos que muita gente se suicida. Porque muitas vezes a pessoa já está no sofrimento e conta com uma pessoa espezinhando, atormentando, fazendo assédio moral, crítica, calúnias, atitudes de desprezo, fazendo acepção de pessoa contra alguém que já está no sofrimento. Então veja só, era esse caso aqui. Esse Lázaro, ele estava numa situação de sofrimento terrível, ele era um mendigo, ele faltava o calor humano, o amor de outros seres humanos, ele era um mendigo e era uma pessoa enferma. E a situação desse Lázaro, de modo nenhum, chegou a tocar o coração do rico. O Lázaro desejava comer migalhas, e esse homem não era capaz de fornecer a ele. Perdão. Esse homem não foi capaz de oferecer a ele alimentação e cuidar dele para que ele sarasse e até viesse a trabalhar, voltasse a trabalhar. Ele não foi capaz de se colocar na situação daquele homem que estava em grande sofrimento e tortura e solidão. Então, e não é só com os que não conhecem a palavra que nós vemos pessoas com esse tipo de comportamento. Dentro das igrejas também existem muitas pessoas a quem falta empatia. Muitas vezes, pessoas desprezam umas às outras, no lugar onde todo mundo vai para ter a salvação. Todo mundo que vai à igreja espera misericórdia, espera amor, espera ter compaixão, e exatamente é isso que o Senhor Deus tem para todo mundo, e Ele quer se manifestar através de nós para manifestar esse amor dEle, esse amor sublime dEle. Nós temos que ser instrumento de Deus para manifestar esse amor sublime, essa capacidade de colocar na situação do que está sofrendo, do que não tem o alimento para comer, que às vezes falta um remédio e tem dificuldades que muitas vezes o irmão está em condições de ajudar e não ajuda porque simplesmente lhe falta empatia pelo sofrimento dos outros. Uma outra característica desse homem, desse rico, era uma pessoa sem misericórdia, né? Uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa cruel, porque ele via o outro naquela situação de sofrimento, sendo lambido por cães, lá sentado no chão, na rua, doente, enfermo, e ele não ajudou. A palavra não diz, o Senhor Jesus não diz quanto tempo isto aconteceu, mas supõe-se que tenha sido um longo tempo, que aquele homem esteve ali sofrendo na frente dele, e ele não ajudando,
fazendo vista grossa, passando de longe, ou sabe-se lá se não maltratava, né? Porque incomodava. E aconteceu que esse foi um dos motivos que o levou a ir àquele lugar de fogo e de tormento. Outra coisa, a vaidade. Você, revendo esses versículos, você vai ver que ele se vestia todos os dias. Quer dizer, hoje em dia, nós, tanto ricos quanto como pobres, nós temos aquelas roupas especiais para determinadas circunstâncias, né? Mas roupa especial para ele era todo dia. E todo dia ele se empaturrava com o melhor dessa terra, como diz a palavra, né? Então a vaidade, muitas vezes a vaidade nos leva a cometer pecados. E a vaidade nos leva a evitar de fazer o bem. Então vejamos o que é vaidade, né? A vaidade é valorização que se atribui à própria aparência ou a qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, em certa parábola, em certa situação, também o Senhor Jesus diz que aquele que faz tudo o bem, faz o bem para se mostrar, para mostrar que faz, que é melhor que os outros, que é uma pessoa muito boa e tal. Então, se por essa pessoa alcançar a salvação, os galardões que tem para os salvos na glória, ele já não vai ter, porque já recebeu os seus galardões de vida, suas honrarias, ele já recebeu em vida, recebeu de outros seres humanos, Então, de nada adianta agora falando para nós que subimos no altar, nós que ministramos a palavra, nós que louvamos ao Senhor, eu e você que sobe ao altar e louva ao Senhor. Nós muitas vezes temos que saber as coisas que nós fazemos, para que nós fazemos, por que nós fazemos e para quem nós fazemos. Por que é que a gente sobe no altar e louva a Deus? Por que é que será que é porque nós reconhecemos a glória de Deus e nós reconhecemos que Ele é digno de honra, de glória, de louvor? Ou será que nós fazemos isso para a glória de nós mesmos? Será que será que muitas vezes as pessoas não estão assim muito preocupadas com a sua própria aparência, sua aparência física, e se empetecam para mostrar em demasia os seus dons? Aqui está a descrição de vaidade, você encontra no Google. Eu estou lendo aqui uma inscrição no Google, valorização que se atribui à própria aparência. Então, ter cuidado com a própria aparência, desde que não seja em demasia, não é vaidade. É um cuidado, é um zelo, é uma coisa boa. Mas se for em excesso, então é vaidade, e a vaidade é pecado. Um zelo excessivo de mostrar qualidades, mostrar eu sou mais, né? A palavra de Deus diz que Deus disse para Moisés no monte, diga lá para o faraó que eu sou, o faraó, eu sou. Quer dizer, ele é que é. Nós não podemos querer dizer eu sou mais, eu sou aquilo, e entrar no campo da vaidade, e de repente, por causa da vaidade, cair em outros pecados piores. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Hoje, se você cultua a sua vaidade hoje ela é pequena, amanhã ela pode ser grande e te levar a outro abismo maior, e você ir para esse lugar que o rico foi, o lugar de fogo e tormento. Então, a vaidade é um desejo excessivo, né, de que as qualidades sejam reconhecidas e admiradas pelos outros. Quer dizer, a pessoa vaidosa é uma pessoa, como vamos dizer, uma pessoa exibida, né?
Muitas vezes a pessoa fala, é uma pessoa metida, né? Então, nós temos que cuidar para que nós também não entremos pelo caminho da vaidade. Então, da avareza nós falamos, a avareza é o amor excessivo ao dinheiro, é o amor excessivo aos bens materiais, é o desejo tão grande de riquezas, cada vez mais, o céu é o limite, e a pessoa já tem muito, e a pessoa tem dó. Na verdade, as pessoas que moram em situação de rua, pessoas que vivem em dificuldade, são ajudadas mais pelos próprios pobres do que pelos ricos. O Senhor Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a maioria dos ricos enriqueceu tendo amor excessivo aos bens materiais, amor excessivo aos bens terrenos, amor excessivo ao dinheiro, às conquistas materiais. Então, se bem que a pessoa ter riqueza não é pecado, pelo contrário, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Eu acredito que essa abundância não é para ser, não tem que ser só no céu. Deus liberou também a abundância, desde que ela seja conquistada de forma honrada, sem avareza, de forma limpa, de forma benigna, sabendo repartir com aquele que tem necessidade, com aquele que passa fome, com aquele que não tem, né? A palavra diz que no começo da igreja, depois que o Senhor Jesus subiu, acho que até com ele também, enquanto os apóstolos estavam com ele, eles repartiam, eles dividiam as coisas entre si. Então tem horas que a gente tem que repartir com o que não tem nada. E esses dias de pandemia é um tempo como esse, de muitas vezes a gente tem que repartir. Nós, por exemplo, que somos cristãos, né? E nós somos cristãos, então nós devemos levar à igreja um pouco do que nós temos, para que seja distribuído para aqueles que de repente tem dia que olha na geladeira não tem nada, no armário não tem nada, nem despensa na casa tem. E nós não podemos nos deixar pela avareza. Nós, como se diz, não podemos ser mão de vaca, mão fechada. E de repente até não dar o dízimo, não retribuir a Deus o dízimo, com medo de vir a faltar. Não abrir a mão para ofertar na igreja por amor ao dinheiro, excessivo amor ao dinheiro. Muita gente não se converte exatamente por causa desse pecado. Porque a pessoa tem liberalidade para gastar fortunas com jogos, com bebida, 5 mil reais aí um cálice de uma bebida aí num lugar onde tudo custa os olhos da cara, como se diz, mas não é capaz de repartir nada. E muita gente vem para a igreja e continua com essa avareza. A pessoa não dá oferta e se escuda, tem um escudo para se defender contra essa ordenança de Deus, de levar os dízimos e ofertas à igreja. A pessoa fala, eu não vou dar dinheiro para pastor. O pastor comprou isso, o pastor tem aquilo. Bom, o que o pastor tem ou deixa de ter não é da minha conta, mas é da minha conta o juízo de Deus que ele manda trazer todos os dízimos e ofertas à minha casa do tesouro. A casa do tesouro aqui não é a casa do tesouro nacional, a casa do tesouro aqui é o lugar onde se prega a palavra de Deus, é a igreja, é o templo, amém? E nós vemos aqui, vamos rever aqui o texto bíblico do livro de Lucas. Então aconteceu que os dois morreram, né? E foram cada um para o seu lugar. Então o rico estava no lugar de tormento. E ele queria se livrar dali, ou pelo menos ter um alívio. Então ele pediu que fosse liberado
para que alguém pelo menos molhasse o dedo numa água para aliviar pelo menos da língua. Ora, se era tão grande o sofrimento, que pelo menos a língua dele fosse aliviada. Mas então ele teve uma resposta, que havia um abismo entre os que estavam lá naquele lugar de sofrimento e os que estavam no lugar de gozo. Essa parábola, nesses versículos, o Senhor Jesus deixa bem claro, e cai por terra a doutrina espírita e a doutrina católica de que os mortos podem falar com os vivos e podem ajudar uns aos outros. Aqui está a verdade. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então aqui está claro a inverdade, a mentira de que os mortos falam com os vivos, que os vivos falam com os mortos podem voltar aqui para ajudar os vivos, ou que alguma coisa que os vivos façam ajuda aos mortos. Aqui está a palavra de Deus caindo por terra, essa doutrina da invocação dos mortos cai por terra. Aliás, o segundo mandamento da lei de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4, diz que é para não se fazer escultura nem prestar cultos a nenhuma criatura, a nenhuma criação, viva ou morta. Não é para se fazer a imagem e não é para prestar culto ao que está embaixo da terra. Quem é que está embaixo da terra? Os mortos. Então não é para se prestar cultos aos mortos. Por quê? Porque os mortos não voltam. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. A palavra de Deus também diz que uma vez que a gente morre, o corpo volta à terra, volta ao pó de onde ele saiu, de onde ele foi criado. E o espírito volta a Deus. Então, você hoje... Você está ouvindo a palavra da verdade, de que você não adianta acender velas. Não existe nada que se faça nesse mundo que possa ajudar aos mortos. O Senhor Jesus, está escrito que o Senhor Jesus disse, eu sou a luz, quem me segue não anda nas trevas. Ora, Ele é a luz, Ele não é uma das luzes, Ele é a luz. Se você está em Cristo, se você já se reconheceu que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, você confessou, você entregou sua vida para Jesus, você hoje em dia, você não consegue, ninguém consegue viver sem pecar, mas você não peca descaradamente, cinicamente, você luta contra as tentações, você procura obedecer a palavra, você examina as Escrituras, e procura viver por ela. Então você hoje está na luz. Se você sair da luz, não tem nada que nenhuma luz natural desse mundo artificial vai iluminar você. Se você morrer sem Jesus, você morreu sem a luz. E nas trevas você vai ficar eternamente. Nesse fogo que está escrito nessa parábola, você vai ficar eternamente. Hoje é o tempo de você dar o dia ouvido a palavra de Deus. Tem um provérbio que eu não sei, acredito que não é bíblico, mas é verdade. O melhor tempo é agora, o melhor dia é hoje. Então você já conhece a verdade de que os espíritos não falam com os mortos não falam com o espírito. Ora, mas se os mortos não falam, quem é que falou comigo em tal lugar? Meu pai falou comigo, minha mãe falou comigo. Não falou. Quem falou com você foi um espírito demoníaco, foi um espírito mau, um espírito enganador que falou com você.
Porque a palavra também diz que depois da morte segue-se o juízo. Isto é, quem está morto, a palavra fala que está dormindo. Quer dizer, quem está dormindo o sono da morte vai ressuscitar ou para a glória eterna ou para o fogo eterno. E hoje você escolhe. A palavra de Deus também diz: hoje ponho diante de ti para que escolhas a morte e a vida. Mas escolha a vida. Quer dizer, Deus está pondo pela palavra dele constantemente na sua frente, está pondo para você as duas opções constantemente. Essa vez que você está ouvindo a palavra hoje, certamente não é a primeira vez e também não será a última. Agora, mas só que ele mesmo diz para você, escolha a vida. Mas está falando não é exatamente da vida, dessa vida terrena aqui, que você já está nela. Não, é a vida eterna. Ele está pondo diante de você para você escolher ou a vida eterna ou a morte eterna. Amém? Escolha a vida, porque entre os mortos e os vivos está posto um grande abismo. Eles não podem passar de lá para cá e quem passar daqui para lá não volta. E também não pode mais se comunicar. Vai dormir o sono da morte, vai ressuscitar quando soar a trombeta, ou para ir para o céu, ou para a condenação eterna. Amém? E então Abraão disse para o rico: se alguém dentre os mortos fosse... Então o rico disse para Abraão: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ora, os mortos não vêm pregar a palavra. Hoje você tem que ouvir os pregadores que estão pregando a palavra hoje. Você tem que ouvir os sacerdotes, você tem que ouvir os pastores, você tem que ouvir os professores de escola bíblica, você tem que dar ouvido à palavra de Deus. Hoje é o tempo. Os mortos não ressuscitarão para pregar a palavra. Disso você pode ter absoluta certeza. Então vamos louvar a Deus. Eu vou louvar aqui o hino. Aliás, não, eu vou pôr só um playback aqui, vou orar e vamos encerrar. E você examine, pega de novo esse capítulo 16 de Lucas, o livro de Lucas. Se você não conseguiu achar ainda, vai no índice, procura Lucas, e eu vou te dar mais uma dica, é no Novo Testamento. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o livro de Lucas está no Novo Testamento. E você vai achar o capítulo 16 e você vai ler a partir do versículo 19 e vai reler e vai ouvir novamente. Você que não conhece nada da palavra, está começando agora, você vai ouvir novamente, acompanhando, vai ler e toma posse da salvação enquanto é tempo. Para você que tem deixado sempre para amanhã, deixa eu te contar uma coisinha, sabe? Haverá um dia na sua vida, na minha vida, na vida de todo ser humano que está vivo hoje, haverá uma manhã que será a última. Haverá um anoitecer que será o último. Haverá uma noite que será a última. Então, muitas vezes, você tem deixado para amanhã o dia de ir a uma igreja, entregar sua vida a uma igreja que prega o Evangelho, entregar sua vida para o Senhor Jesus. Mas haverá um dia que não haverá amanhã. Então, haverá um dia que você vai deixar para amanhã, mas não haverá amanhã. Como você sabe se haverá, hoje, como nós sabemos se para todos nós haverá um amanhã? Pode ser que sim, pode ser que não. Só o Senhor Deus o sabe. Amém? E você pode vir aceitar o Senhor Jesus e continuar na presença dele, na Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, na Rua Murilo Furtado, 849, na cidade de São Paulo. Fica no Parque Vitória, aqui na Zona Norte, a nossa sede.
Você pode também entregar sua vida para Jesus e passar a ser dele, viver na luz, se desviar do fogo do tormento eterno. Você pode ir na rua Paulo Barbosa, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Você pode também ir na Vila Airosa, na rua Colibris da Serra, número 171, Vila Airosa, São Paulo. E você pode também ir na Vila Zilda, na rua Antonello da Messina, Avenida Antonello da Messina, quase de frente com a Igreja Católica. Você vai ver a plaquinha lá, Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, próximo da padaria ali. E Jesus te espera. Se você puder ir amanhã, não deixe para depois. Não deixe amanhã, não deixe para amanhã, porque depois de amanhã poderá não existir mais um amanhã. De amanhã em amanhã você já veio até hoje. Não deixe o diabo te seduzir para empurrar com a barriga mais uma vez. Amém? Levando contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E eu convido também você a assistir às lives da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, em Missão Porta Céu no Facebook. Você procura também no YouTube, Missão Porta Céu, Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. E nós vamos compartilhar esta live aqui também no YouTube. No YouTube você procura o canal Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos. Procura lá, dá uma força para nós no YouTube. Clica no joinha, compartilha, se inscreve se você ainda não se inscreveu e clica no sininho. Amém? E vamos
fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou. Você estará participando, cada vez que você compartilhar, para fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou, do Evangelho ser pregado até os confins da terra, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos agradecer ao Senhor Deus. Nós tivemos o privilégio de viver mais um dia, de estar vivendo essas horas dessa noite, de estar saboreando a divina palavra. Nós somos cuidadosos em alimentar o nosso corpo, e se a gente não se alimenta bem, não alimenta bem o corpo, ele enfraquece, adoece e até morre. E nós temos que alimentar a nossa alma cotidianamente com a palavra de Deus. E amanhã tem culto ao vivo, não será transmitido, na sede da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu. Tem busca ao Espírito Santo. Amanhã, quarta-feira, às 20 horas, a Rua Murilo Furtado, 849. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Deus de maravilhas, todo-poderoso, obrigado a Deus pelo privilégio que nos deste de viver mais um dia, Senhor. Estivemos na Tua presença. Senhor, a Tua palavra, meu Pai, entrou em corações. Não permita que o inimigo possa tirar, meu Senhor. Mas, como pelo Teu Espírito, meu Deus, faz dar crescimento a toda a palavra, toda a semente, em todo o coração que ela caiu, e que floresça, meu Pai, e dê fruto a 1000 por 1, e que todas essas almas se convertam, meu Pai, e que todos os crentes, meu Deus, que ouviram essa palavra, que ouvirem, meu Pai, se tornem ainda mais crentes e mais obedientes, e os descrentes que se convertam, meu Pai, e tomem posse da gloriosa salvação, em nome do Senhor Jesus. Senhor, por Tua misericórdia, amor e graça, libera da Tua virtude, meu Deus, a todas as pessoas enfermas que estão participando dessa live e todos que vão participar. Libera da Tua virtude, Senhor. Assim como Tu enviaste a Tua virtude, meu Deus, para o servo do centurião, envia para todas as almas, meu Pai, que forem representadas, e todas as almas que participam dessa live, que possam ser agraciadas, meu Deus, com a cura, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor libere a cura, meu Deus, total e completa para minha sobrinha Célia, e que ela viva, meu Pai, e renda graças ao Senhor, e glorifique o Teu santo nome com o testemunho maravilhoso. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Fique em paz, o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Graças a Deus.